feminilidade? Bem, feminilidade está ligado tanto à questão das características biológicas, né? Essa diferenciação na formação, a diferenciação que ocorre no útero materno durante a gestação, que vai determinar a, a formação física geral. Claro que existem as estatisticamente pouco relevantes, mas existem situações em que isso não é bem definido do ponto de vista biológico. Mas na maior parte dos casos, nós temos uma diferenciação, né? XY e XX. E isso é o biológico. E aí você vai, do biológico, vai ter a questão cultural, que vai determinar as características da feminilidade, o que é ser feminino, o que é a característica do que se o gênero feminino, né? A característica de gênero. Né? E aí você vai ter, eu gosto sempre de usar a definição histórica, a evolução histórica disso, para contrapor ao que se tem proposto, a chamada ideologia de gênero. Né? Ideologia de gênero que vem, Jung já falava disso e tal, e vários outros pensadores que meio que colocavam a biologia de lado e dizia que tudo é basicamente cultural, que o cultural é preponderante e que o cultural define, e que na verdade essa diferenciação não seria tão grande assim. Nós, a cultura que inventou tanta diferença, a cultura que inventou a masculinidade e a feminilidade. A feminilidade é o contraponto da masculinidade. Bem, aí você vai ter todas as questões de as disforias de gênero, as diferenças, enfim, esse caleidoscópio que substitui a antiga definição, a definição clássica, histórica, de oposição, de par, o par que se opõe, né? Que se complementa. E aí eu entro na questão, a feminilidade, ela está muito ligada, como a masculinidade, à complementariedade. Erasmo Moro escreveu O Macaco Nu, e nisso ele descreve o humano a partir de uma perspectiva zoológica. Se nós tivéssemos que descrever uma espécie, nós diríamos, ó, essa espécie tal, os bonobos são assim, os leões são assado, as formigas são desse jeito, os suricatos se organizam socialmente dessa forma, as relações visando a reprodução entre os suricatos são desse jeito, existem essas variações todas, então vamos fazer a mesma análise aplicadas a esse símio, né? Esse nu, né? Que não tem tantos pelos, né? O menos peludo dos símios, né? O menos peludo dos macacos, dos primatas, tá? Então esse primata que tem poucos pelos, ele é um andarilho, ele se torna um andarilho, ele se especializa, o corpo dele se diferencia justamente pela capacidade de andar grandes distâncias, né? E é um animal de savana, por isso que ele surge em regiões da África em que a floresta era menos densa, floresta de savana, que no Brasil é conhecido como cerrado, né? São áreas que são propícias a você fazer grandes caminhadas. Isso realmente é um paralelo com o Brasil. Eu sempre digo que a gente fala aqui do tronco macro G, que é o tronco do Brasil central, tronco indígena macro G. Ele se caracterizava por essas populações, principalmente caçadores-coletores, que andavam grandes distâncias de acordo com a sazonalidade e porque a caça era rala. A caça na África não é tão rala, mas aqui é bastante rala. A caça e a coleta, pelo tipo de ambiente que exige essa caminhada longa. Então, ele é um primata que se especializa em poder fazer grandes distâncias e aí poder buscar caça em outros lugares. E aí, tanto o indivíduo feminino, tanto o feminino quanto o masculino dessa espécie
tem essa característica, essa propensão às grandes distâncias. As grandes distâncias não são, né, como já se disse aqui, na maratona, dependendo da longura da maratona, não há uma grande vantagem do masculino, do tipo masculino sobre o tipo feminino. Mas existe uma grande diferenciação na especialização da caça em si, do ato de caçar. Não tanto no ato de coletar, porque o ato de coletar eles são igualmente hábeis, mas no ato de caçar há uma especialização do masculino em relação ao feminino. E isso tem a ver também com a habitação. Né? Que tipo de ambientes vão habitar esses primeiros humanos, né? Que ainda não conhecem a casa, não conhecem a agricultura, não conhecem a fixação. Então, eles têm que aproveitar qualquer reentrância natural que favoreça a proteção. Tem aquelas grutas, as cavernas, que se diz o homem das cavernas, justamente é uma referência ao aproveitamento desses espaços naturais mais protegidos. Como ele se especializou em caminhar, ele não sobe mais em árvore. Não tem mais aquela. Ainda que suba, né? Mas não com aquela habilidade que os outros primatas sobem em árvore. Então, uma especialização no subir em árvore. Não subir em árvore, ele está sujeito a convivência com uma série de feras que podem ser seus inimigos naturais, os leões e tal, a lagarta, tem certos tipos de crocodilo, de cobras e tal. Então ele vai ter que procurar o abrigo mais seguro possível. Às vezes vai ter que fazer um abrigo improvisado. No sítio onde ele está passando por um tempo, é o chamado seminômade. E como criar uma criança, que é a criança dessa espécie, que é uma espécie que também se especializa pela inteligência, porque como ele percorre grandes distâncias, tem que ter uma noção espacial maior, como ele vai, ele tem uma caça muito diversificada, ele se torna onívoro, e em sendo onívoro ele tem que ter uma inteligência maior para distinguir os objetos de caça e de coleta. Ele tem que fazer uma teste, ele vai ter que criar uma cultura do que se pode comer, o que se deve comer, o que se pode aproveitar desse espaço, de como utilizar esse espaço, e também de instrumentos de caça, porque ele não é um bom caçador no sentido das garras. Seus membros superiores não são bons para agarrar e não são tão bons para correr também quanto algumas espécies de quatro patas são melhores para correr, tem uma anatomia mais preparada para a corrida, sejam os objetos de caça, sejam os caçadores, por exemplo, se nós falando nas savanas africanas, tanto os felinos caçadores, que atingem velocidades, no caso do guepardo, de até 80 km por hora, o humano consegue no máximo 40 km por hora, consegue a metade, quanto as gazelas e gnus também, que ultrapassam a velocidade que o humano pode alcançar, porque ele foi um corpo de maratonista, muito mais do que um corpo de um corredor de curtas distâncias e de alta velocidade. O corpo ereto, em termos aerodinâmicos, também não favorece as grandes corridas. Então ele tem que usar instrumentos para a caça, as lanças, as coisas. Ele vai ter, e para isso ele precisa de uma inteligência específica. Também na coleta, já com outras espécies primatas já acontece isso. Ele tem que usar pedras para quebrar certas castanhas, enfim, para um melhor aproveitamento desse meio natural, que ele é naturalmente hostil, como qualquer meio natural é hostil às espécies, porque as espécies competem pelos recursos do meio natural. Nisso, há uma especialização masculino e feminino, como há em todas as espécies. Quase todas as espécies têm especialização masculino e feminino. Algumas não permitem, porque tem uma vida mais solitária, mas em geral o humano vai precisar. Por que o humano vai precisar também dessa especialização? Porque ao calcar mais na inteligência, ele tem que dar mais tempo na criação do filho. Ele tem que ter mais atenção dos pais. Porque ele tem que passar toda uma questão cultural. Principalmente da mãe. A mãe vai ter que passar essa questão. Então, por isso que a maternidade vai ser um dos aspectos da feminilidade, porque exige muito mais da maternidade. Né? Às vezes, o leopardo é solitário, porque a mãe já amamentou, larga lá, e tudo, já nasce sabendo. O leão não é tanto, mas o leopardo, que é um tipo solitário, não tem esse problema tanto de ficar tanto tempo junto. Né? Porque não tem uma grande cultura a passar.
Não há um grande cabedal cultural para passar de conhecimentos. Já no humano há uma grande quantidade de coisas que precisam ser passadas. E a própria criança ela leva um tempo maior para se tornar adulta, ela não nasce pronta para andar. Ela leva muito tempo para saber andar e conseguir andar a longas distâncias. É, que leva que também tem que carregar no colo, todas essas questões ligadas. E quem está carregando no colo não vai poder ser tão hábil na caça também. Enfim, e isso acaba uma especialização do feminino masculino, o feminino caracterizado pela maternidade, e isso também. Esse caçador masculino ele vai estar mais preparado para enfrentar as feras, porque ele vai estar mais ligado à atividade de caça, por essa especialização. Então ele tem um corpo mais forte, e tem um sentido mais protetivo. Ele vai proteger a prole e vai proteger a fêmea. Né? Isso é atável. E ele tende a relações mais monogâmicas. Por quê? Porque também o pai vai ter, e a gente sabe disso hoje, nossas pesquisas estatísticas mostram isso, vai ter uma tendência maior também a participar dessa criação, dessa transmissão da cultura ao seu descendente. Né? Ele tem um papel importante a cumprir aí. Então, disso tudo nós vamos ter uma diferenciação acentuada da feminilidade para a masculinidade em relação a outras espécies. Claro que existem espécies mais especialização ainda que a nossa, tá? Mais diferenciação, diferenças de tamanho consideráveis, né? No caso que a fêmea é o dobro do tamanho, ou o macho é o dobro do tamanho, enfim, nós não somos dos casos mais radicais, mas também estamos longe de ser dos casos menos radicais. Tem várias espécies que a gente não diferencia, que a gente tem que olhar bem direitinho quem que é a fêmea, quem que é o macho aqui, né? Que de tão parecidos que eles são. Acontece muito com as aves também, né? Esse passarinho aqui é macho ou fêmea? Só um especialista olhando aqui para saber diferenciar, porque aparentemente não tem tanta diferença. Nós temos diferenças aparentes, diferenças claras, aparentes. Em termos biológicos, elas são bastante acentuadas, e em termos culturais, também são. E a agricultura vai manter isso, embora a agricultura, na agricultura, as habilidades do masculino e do feminino são semelhantes, né? Então, são mais aproximadas do que na caça. Vai se manter esse esquema da mulher mais ligada à maternidade, à criação do filho, e o homem mais ligado a outras atividades. Até porque a caça sempre foi um complemento. Sempre não, mas na maior parte do tempo ela foi um complemento à agricultura. Isso acontece, por exemplo, nós temos aqui no Brasil os tupis, os guaranis, que eram povos agricultores, mas que tinham na caça um complemento, e essa caça era realizada pelos homens da tribo. Né? As mulheres se especializaram, inclusive, na parte da agricultura, justamente para essa divisão de tarefas. As mulheres, entre os tupis e os guaranis, elas se especializam na agricultura, para ficar mais próximo dos filhos, mais próximo da tábua, mais próximo. Também tem essa questão da proximidade. Então, a mulher tem uma protetividade em relação à criança e o homem em relação à mulher. Né? E isso se reflete em várias comportamentos naturais. E hoje uma determinada proposta cultural pretende anular em nome de uma negativa de toda essa diferenciação, ou achar que essa diferenciação é apenas cultural e não tem antecedentes biológicos. Mas aí tem um problema sério, né? Como sempre digo, Regis, seleção natural é algo bem estabelecido. O modelo de Darwin é algo bem estabelecido. Serão reforçadas aquelas características que fizeram com que indivíduos tivessem mais sucesso. E entendo mais sucesso, em geral, eles também terão maior sucesso reprodutivo, porque as fêmeas procurarão os machos que tenham características que possam prover melhor aquela família, aquele ajuntamento, aquela tribo, aquele espaço. Eles vão buscar quem tem essas características. Então, por seleção natural,
isso vai ser predominante. Então a seleção natural reforça essa diferenciação masculinidade e feminilidade, mas a seleção natural nada tem. Ela tem elementos culturais, evidentemente que tem elementos culturais, uma escolha, faz parte da inteligência, mas são circunstanciais, elas não são uma decisão de assembleia. Isso não foi decidido em assembleia, isso não foi um livro de filosofia do pós-modernismo que disse, não, olha, vai ter que ser assim, você escolha seu cônjuge, seu parceiro, com base nos princípios novos da nova filosofia pós-modernista, que questiona os velhos padrões patriarcais, não sei isso, aquilo, essa baboseira toda. Não foi isso que determinou essas escolhas. E não é isso que determina as escolhas ainda hoje. Né? Ainda hoje não é isso preponderantemente que determina as escolhas que gerarão descendência. Porque aquilo que não vai gerar descendência, ela não vai ser absorvida pela seleção natural. A seleção natural não age sobre aquilo que não reproduz. A feminilidade é a característica que envolve os aspectos biológicos e culturais associados, não de maneira rígida, ao sexo feminino e ao gênero feminino. Então, o sexo feminino, ele próprio, assim como o masculino, envolve uma certa variabilidade significativa. Então, é aquela história, né? Em média, os homens são bastante maiores do que as mulheres. Mas, em um determinado momento, ou num determinado grupo, né, pode ser que a pessoa mais alta e mais forte e mais masculina seja uma mulher. Tá? Nesse sentido, existe essa grande variabilidade na nossa espécie, mas o que tu caracterizaste muito bem foi o dimorfismo sexual de base biológica, dimorfismo não só físico, anatômico, fisiológico, mas também, inclusive, comportamental. Essas diferenciações são relativas a essa complementariedade dos sexos e, nas sociedades, dos gêneros, né? Então, o que numa cultura se associa como extremamente masculino pode não ser associado como algo extremamente masculino em outro. Um exemplo é o futebol. O futebol aqui, nosso brasileiro, soccer, né, na terminologia dos americanos e dos ingleses. Os ingleses acho que usam mais futebol mesmo. Né? Mas a ideia é a seguinte, aqui no Brasil, futebol é coisa de homem. Isso está mudando, mas não muito. Tá? Não está mudando muito. Nos Estados Unidos, o soccer é coisa de menina, é coisa de mulher. Não é muito associado a homens. Os homens têm um outro esporte, que é o futebol americano, o beisebol e outros esportes que para eles são mais permite um parêntese. Porque essa questão dos Estados Unidos é bem clara, para fácil de entender. Os esportes mais populares nos Estados Unidos são o beisebol, que tem um correspondente feminino, que é o... esqueço o nome agora, mas de baixíssima popularidade, né? É o softball. Baixíssima, muito pouca audiência, muito pouca expressão. E o futebol americano, e o rugby não tem correspondente feminino, porque realmente um esporte de brutos, absolutamente, que a brutalidade determina. Claro, tem a parte do talento também, mas a brutalidade é o principal componente, é quem conseguir empurrar o outro para o outro lado, é quase que uma briga, né? É quase que um boxe, o futebol americano, que é o rugby, né? É uma derivação do rugby, do antigo rugby inglês, que é uma modalidade internacional, o rugby, que é popular também em muitos outros países. Então, e o basquete. O basquete que também é um esporte de bastante contato, um esporte que a força física, o tamanho é bastante determinante para o sucesso, para o resultado. O cara mais alto, o cara mais forte vai ter vantagem no basquete. Então, são esportes marcadamente masculinos, em que a masculinidade ajuda no desenvolvimento, até na grandeza do espetáculo.
Visto isso, o futebol foi visto por eles, embora para eles seja uma excentricidade, a cultura americana nunca absorveu o futebol em inglês, né? O nome é inglês, impressionante. Apesar do nome inglês, você que se cria dos seus contrapartes ingleses, não foi absorvido. E aí, nas escolas, tendo que colocar, a partir do momento que nas escolas, universidades, pô, temos que botar os meninos para competir, botar as meninas para competir, essas coisas fazer. Aí, a partir disso, bom, mas qual é o esporte que nós vamos eleger para as meninas? Que não envolva tanta força física, que não seja determinado em função da força física, que não seja tão violento, que não seja tão de contato. E aí pareceu que o futebol não fosse uma coisa. Embora o futebol seja bastante de contato, na modalidade feminina, não dá para. É algo menos. E outra, principalmente na cultura americana, e a cultura americana é determinante nisso. O que não vai atrapalhar o tipo físico da mulher, que não vai tirar fisicamente. O futebol não atrapalha o tipo físico. Nós sabemos que vocês têm jogadoras que absolutamente características de feminilidade e não de masculinidade. Existe hoje jogadoras com características de masculinidade que nem sempre levam a melhor, porque o futebol depende de uma série de habilidades que não necessariamente estão ligadas à força física, ao tamanho. Tivemos aqui no Brasil, a gente sabe, no masculino, tem baixinhos aí, baixinhos mirradinhos que se tornaram craques muito mais valiosos do que os grandalhões, fortões. Então, essa característica do futebol é que atraiu os americanos a direcionar nas escolas. Eles praticam muitos esportes nas escolas, e eles são descobertos, os talentos e tudo mais, as pessoas se destacam. A prova aqui no Brasil, quando na década de 70 houve uma diretiva do Ministério da Educação que nas aulas de educação física se ensinasse voleibol. Vamos investir no voleibol. Uma geração depois, o voleibol brasileiro estourou em resultados depois dessa diretiva. Então, essa diretiva americana para que houvesse ensinamento do futebol, do soccer, que eles chamam, nas escolas, fez essa seleção americana campeã do mundo. É a seleção mais bem sucedida entre todas as seleções de futebol feminino. É a americana porque se fez esse movimento nas escolas, mas por uma questão também cultural, entender que os esportes mais populares dos Estados Unidos são esportes que a mulher não tem vocação para eles, principalmente o beisebol, o futebol americano, a mulher não dá para praticar, não funciona. O rugby feminino não funciona, é uma coisa meio estranha, completamente como boxe feminino. Existe, mas não funciona. Não é uma coisa que. A gente não quer que as mulheres façam isso, a maioria das mulheres não quer fazer isso também. Naturalmente, elas não querem. Isso reforça a questão da feminilidade. A feminilidade não é propensa a pegar e dar um soco na cara do outro. É meio estranho para a mulher isso. Para o homem é muito mais natural. Não pode ver isso como uma arte, como uma vocação. E a mesma coisa é o futebol americano, que ficar empurrando o outro, derrubando, cortando o pescoço dele. Isso a agressividade, ela é um fator da masculinidade e muito menos da feminilidade. Embora sempre se diga, né, a mulher pode arrastar e tal. Lá no MMA tem muita aquela coisa, né, arrasta, pega pelo cabelo, sei lá. Existe isso também, mas não é tão associado e não é tão desejado socialmente. É desejado socialmente que um homem saiba rebater uma bola no beisebol com a máxima potência possível, aquela coisa, ou que no futebol americano ele empurra com a maior força possível, que derrube seu adversário no boxe, que ele seja o mais violento possível, mas na mulher não é desejado isso culturalmente. Então, as mulheres têm em algumas culturas alguns atributos, alguma convergência, mas alguns ícones, vamos dizer assim, de feminilidade, às vezes são ícones de masculinidade em outros países. E no caso do futebol, no Brasil, ele é muito fortemente associado com a masculinidade. Vou tomar uma cerveja e jogar um futebol com os amigos no fim de semana. É coisa de homem.
a ideia da feminilidade, ela ajuda muito bem a descolar sexo de orientação sexual e essa questão da identidade de gênero. A feminilidade está relacionada principalmente, ou mais especificamente, à identidade de gênero. Está associada também, e isso é uma questão tensa, é uma questão de discussão atual, a algumas coisas que são muito biológicas, como, por exemplo, a maternidade. A maternidade, como tu explicaste, ela é muito onerosa e ela, na espécie humana, a infância é muito longa, a gente brinca, há uma fase fetal fora da barriga muito longa, que dura, sei lá, aproximadamente 1 ano, né? A criança é muito incompetente para sobreviver até uns 3 anos de idade. Eu ia dizer que passa bem de 1 ano. Mas com 1 ano, pelo menos, ela caminha, pelo menos, né? Então, a questão da feminilidade, ela está muito relacionada em sociedades tradicionais a cuidar das crianças, carregar pesos, não muito grandes, mas pesos constantes. Muita coisa tem que carregar para lá e para cá, lenha, depois de cortar, às vezes. Em alguns povos são os homens que fazem, mas na maioria dos povos, quem carrega a lenha são as mulheres. Coisas que a gente, na nossa sociedade atual, estamos tão distantes disso, a gente não tem nem noção de como é que é a vida no campo, né? Nós somos hoje em dia sociedades em que a maior parte das pessoas vivem na cidade e não sabe de onde vem a comida, né? Não sabe não sabe identificar a parte arbórea, vamos dizer assim, a parte arbustiva de um pé de batata, né? A gente só sabe encontrar batata no supermercado já, inclusive lavado. Se tiver com um monte de areia, talvez as pessoas fiquem estranhem a batata. Então, nós não sabemos que o trabalho, no quão duro é na safra, ou em alguns momentos, o trabalho no campo. Homens e mulheres, na maior parte das profissões urbanas, não faz diferença se é homem ou mulher. São mais aspectos culturais e talvez de preferência. Por exemplo, mulheres, se diz, em média, gostam mais de questões relacionadas a pessoas, né? A pessoas no sentido de tá bem, precisa de alguma coisa, né? Então, quem são os técnicos de enfermagem? Não são os técnicos de enfermagem, são as técnicas de enfermagem, né? Quem são os professores de séries iniciais? Não são os professores, são as professoras de séries iniciais. Há homens nessas profissões? Mas são a exceção, né? Em parte, há o problema da renda, né? Muitas vezes as mulheres, como têm de cuidar das crianças da família, e da falta de crianças da família, cuidar, sei lá, dos idosos e dos doentes, e dos cachorros e dos gatos das famílias, muitas vezes elas não têm um trabalho em turno integral, de manhã e de tarde, de segunda a sexta e sábado de manhã. Não é muito comum, existe bastante, né, mas não é a preponderância. Principalmente em famílias relativamente estáveis, em que homem e mulher, hoje em dia, por padrão, trabalham, né? A mulher geralmente tem um emprego com maior flexibilidade, pelo menos, em relação aos horários. Por quê? Porque ela ainda tem, dentro das famílias, a função de cuidar das crianças, dos doentes, dos idosos e, às vezes, do marido, né? Essa questão de cuidar, então, está muito associada também com essa ideia de feminilidade. Existe uma autora americana, Carol Gilligan, que escreveu o livro In a Different Voice, né? Que é sobre uma outra ética. As mulheres têm uma ética, uma noção de justiça, digamos assim, diferente. Então, para explicar a noção diferente da mulher, eu vou falar do homem e da mulher, assim como tu falaste também, né, dos aspectos físicos. O homem tem uma ética que foi considerada como a única, né? E aí a Carol Gilligan se irrita porque ela nota, a mulher sempre é avaliada como um homem de desenvolvimento incompleto. Não, a mulher tem uma outra perspectiva. O homem tem a ética do teve sucesso, te esforçou, correu riscos e teve sucesso, bom para ti. Não deu certo,
problema teu. Basicamente isso. Então, o mérito é teu, o demérito é teu, o sucesso é teu, o fracasso é teu. No caso das mulheres, o papel dela, geralmente, nas sociedades tradicionais, ou até ontem, né, sempre foi o de cuidar das crianças, dos idosos, dos doentes e dos maridos, ou dos companheiros, ou dos irmãos da família, né, do grupo social, se for mais amplo. Então, elas são as cuidadoras. E a ética da mulher, então, ela é a do, ok, tu não merece, mas tu precisas. E então vamos ver o que podemos fazer para te atender, né? Dentro de uma certa razoabilidade, mas o foco é diferente. Não é o te rala, é o de novo, né? Tá bom, vem cá. É aquela coisa que a gente associa muito com a mãe, né? A mãe não é boazinha, né? Mas ela não vai te castigar ou vai te expulsar de casa com a mesma facilidade com que o pai arquetípico, né? Aquele, não é mais meu filho, não é mais minha filha. Isso não existe tão forte na perspectiva feminina. Há mulheres que são assim? Claro que há. Assim como há muitos homens que são muito cuidadores, né? Mas, de modo geral, há essa diferença, inclusive, na forma de pensar as questões éticas. A mulher, então, segundo Carol Gilligan, tem uma perspectiva do cuidador, daquele que é responsável mesmo por quem não merece, e o homem tem aquela lógica do, não, quem tiver sucesso mereceu, fez por merecer, ou é mais habilidoso ou correu mais riscos e, portanto, tem que ser premiado pelo próprio sucesso. E aquele que teve insucesso pode ter sido um pouco de azar, mas, enfim, é problema dele, não é problema meu. Talvez a minha esposa queira ajudar, talvez a mãe dele, então, tenha que acolher, talvez a minha mãe tenha que me acolher, mas eu, como outro homem, não vou assim ajudar, exceto se for meu amigo, talvez, mas até um certo limite. E em relação a cuidar dos filhos, também vai haver papéis diferentes. O pai vai dizer, meu filho ou minha filha, agora é contigo, agora tu tem que correr os riscos, tem que ir para o mundo, né? E a mãe vai dizer, não, mas não esquece o casaquinho, mas toma cuidado, tem certeza? Será que não vai ser melhor não fazer? São quase que figuras assim antitéticas que se complementam. E aí se critica muito na situação atual que a diferença se perdeu, então essas diferenças são quase que negadas e também as famílias são muito instáveis, então homens e mulheres ficam muito pouco tempo juntos. Na verdade, tem até uma piada de advogado e psicanalista ou psicólogo que é a seguinte, o pessoal se conhece, aí namora por 2 anos, dá uma esfriada, eles resolvem morar juntos, dá uma esquentada, e aí dá uma esfriada, aí eles resolvem casar, né? Aí dá uma esquentada e dá uma esfriada. Eles resolvem, como última arma, tipo armas nucleares, resolvem ter um filho. E aí se separam. É o pior dos mundos possíveis, porque essa ideia de que cuidar de uma criança dá muito trabalho e que por isso homens e mulheres historicamente viveram juntos, ok, a gente não precisa mais, não é tão difícil, mas continua sendo difícil e os resultados possíveis são diferentes. A questão do modelo, então, paterno e modelo materno, ou a identidade, o exemplo masculino, e a identidade e exemplo feminino estão um pouco confusas, porque o homem e a mulher, no ambiente de trabalho, realmente, no ambiente de trabalho, não é a força física do homem que vai fazer a diferença. E a capacidade, às vezes, de fazer coisas muito tediosas, muito chatas, como cuidar de crianças, sei lá, ou limpar a casa, que são coisas chatas e que não têm glória, não é? Elas são muito mais suportáveis pelas mulheres ou pelas moças ou pelas meninas do que pelos homens, pelos rapazes ou pelos meninos. E aí nós temos uma situação muito curiosa em que, por exemplo, nas escolas, as mulheres, em média, nas meninas e as moças, têm resultados acadêmicos mais consistentes. Elas não são necessariamente mais inteligentes do que os meninos, mas elas são mais disciplinadas, ou como se diz tecnicamente, elas são mais
normais, elas estão mais concentradas numa média razoável. Entre os meninos, rapazes e homens, há uma maior variabilidade. Então, tem muitos ruins, tem alguns medíocres e tem talvez muitos também excepcionais, né? Há mulheres excepcionais, há mulheres muito ruins, mas há mais homens excepcionais e há mais homens péssimos, homens muito ruins, muito fracos, muito deficientes de vários aspectos importantes, como empatia ou capacidade lógica, cognitiva, etc. E também, na outra extremo, também há mais homens. Então, a feminilidade, ela tem, talvez, em termos biológicos, o investimento na previsibilidade. As mulheres são mais previsíveis no sentido de que elas têm boas competências para as coisas que as sociedades ao longo de milhares de anos esperaram das mulheres. Os homens variam mais e são mais descartáveis, inclusive por isso. Alguns vão ter muito sucesso e alguns vão ser bucha de canhão das mais variadas sociedades. As mulheres serão mais preservadas, elas são mais intrinsecamente, em média, preciosas, avaliadas como temos de proteger as mulheres. Elas são também, em alguns aspectos, mais frágeis. Uma das funções dos homens ou dos machos, em muitas espécies, é proteger as mulheres ou as fêmeas do grupo de outros machos de outros grupos, né? Essa complementariedade, no entanto, se perde conforme nós vivemos em sociedades muito seguras, em sociedades em que temos muitos recursos mecânicos, tecnológicos, em que a força física se torna menos importante. No entanto, a parte comportamental parece que não tem uma solução, ou seja, o tipo de tomada de riscos, de não aversão, não tão grande aversão aos riscos, da média dos homens em relação às mulheres, vai ter consequências muito importantes no mercado de trabalho, porque essas habilidades, claro, elas não são muito bem-vindas naquela pessoa que tem um trabalho altamente técnico e tem mais a ver com a competência. Mas quem tem que tomar decisões, muitas vezes, dependendo da área também, mas de modo geral, é importante que seja uma pessoa mais disposta a contrariar os outros, a ter uma posição de não ser simpático com todos, né? De ser claro e direto, né? De dizer não vamos fazer, ou vamos arriscar, ou nem dizer e simplesmente fazer, tomar a decisão e correr os riscos, e às vezes dá certo, às vezes dá errado. Isso faz com que mais homens fiquem em posições de gerência ou mesmo de empreendedor. No Brasil, empreendedor às vezes é sinônimo de que a pessoa é pobre e está desempregada, mas é desse lugar, das pessoas que correm mais riscos, geralmente homens, que saem os grandes resultados econômicos e empresariais. As mulheres ainda estão muito ligadas à ideia de cuidar da harmonia do grupo. E aí nas empresas, inclusive, elas tendem a ir, mesmo em postos de maior destaque, para áreas nessa área. Ou, quando elas vão para áreas em que geralmente são homens que dominam, é porque elas têm basicamente o mesmo perfil psicológico, apesar de serem mulheres, há essa variabilidade, ou seja, não é porque uma pessoa é mulher que ela vai ser muito feminina, não é porque ela é um homem que ele vai ser muito masculino ao aspecto cultural, mas eu estou tentando enfatizar que há um elemento talvez independente da cultura. Quando se fala em masculino, se fala em uma menor aversão a risco, uma maior capacidade de entrar em conflito aberto, né? Quando se fala em feminilidade, se diz mais da perspectiva de se preocupar com o bem-estar de todos, mesmo de quem não merece, que talvez tinha mais que se ralar na linguagem masculina, cuidar dos idosos, das crianças, dos fracos e dos oprimidos. E aí, por último, então, há uma feminilização da cultura ocidental. Isso pode ser observado conforme no final do século XIX, o liberalismo laissez-faire, que tinha essa ideia. Teve sucesso? Bom para ti. Entrou em uma crise grave, não tem como conseguir o próprio sustento? Problema teu, né? Isso começou a fracassar com a concentração urbana, porque as pessoas não tinham mais a família ampla
com mulheres para cuidar deles caso quebrasse uma perna ou ficasse inválido ou muito idoso, ou se ficasse órfão, então seria adotado por uma das muitas famílias nucleares da família estendida. Na cidade não havia sistema de proteção, os orfanatos, asilos, hospitais de caridade não davam conta da população crescente, e aí nós vamos ter várias crises sociais que vão levar ao surgimento, ou pelo menos ao sucesso do marxismo, que inclusive vai ter a Revolução Russa em 1917, mas para 18, 19, 20, 21, 22, né? É uma guerra civil, na verdade, e mais adiante, não muito adiante, vamos ter a ascensão do fascismo, duas tentativas de dar conta dos desamparados urbanos, não é? E, claro, não vai ser não serão soluções famosas por bons resultados, pelo menos não no médio prazo. No caso do fascismo, ele tem muitos problemas, ele parece que depende de um expansionismo belicista que leva à ruína, com exceção talvez de alguns países que depois hoje dizem que não são bem fascistas porque ficaram quietinhos, e temos o marxismo que, enfim, resolve o problema da fome, deixando muitos morrerem de fome no primeiro momento, depois dá uma desenvolvida, mas é a partir daí que nós temos, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, da fundação, dos fundamentos daquilo que vai ser o estado de bem-estar social, que é principalmente o sistema de previdência, assistência e a questão do keynesianismo no sentido amplo, né, de manter sempre pleno emprego, tentando buscar o pleno emprego, etc. Isso vai nos levar a essa ideia de que o Estado precisa tomar conta dos desvalidos, dos necessitados, que eu identifico, então, como essa feminilização da cultura ocidental, pelo menos. Só deixando claro que nós não estamos fazendo uma correlação. Você já deixou claro também que não faz a correlação, mas deixando mais claro entre orientação sexual e feminilidade. A orientação sexual pode ser lésbica e pode ter uma feminilidade muito forte, uma feminilidade marcante, e pode ser heterossexual e não ter uma feminilidade tão marcante, inclusive tem público para isso. Inclusive, eu queria aproveitar essa diferenciação, e a gente falou aqui de futebol, seleção americana de futebol, de soccer. Eu biografei, vai para o canal de História em Breve, a Hope Solo, que foi goleira da seleção americana, foi goleira lendária da seleção americana, e tenho observado, que foi o destaque, né, na última Olimpíada, a Rapinoe, né? A Rapinoe, da último campeonato mundial, Copa do Mundo de futebol feminino. A Rapinoe, ela assume uma orientação sexual, ela assume toda uma postura de não feminilidade, ela nega essa feminilidade, ela assume também, ela compra o cardápio todo, ou seja, ela é socialista, ela é contra o patriarcado, ela compra esse discurso todo, reproduz esse discurso todo, é politicamente correta em todos os detalhes possíveis e imagináveis, faz todas as militâncias possíveis e imagináveis, dá um caráter político para tudo, pro jeito que ela como pinta o cabelo, como se veste, como tudo. Ela dá uma importância, ela é um ser político, é uma militante destacada que aproveita o seu destaque para militar. Tá? Isso é muito mais marcante que a própria orientação sexual dela. A Hope Solo é o contrário. Ela é marcadamente heterossexual. Ela faz disso, ela faz toda a questão de marcar isso, de marcar a feminilidade. Ela marca a feminilidade dela, apesar de ser uma feminilidade muitas vezes agressiva. Ela teve uma mãe alcoólatra, ela se identificou mais com o pai, e o pai foi presidiário por dar golpes, por uma série de coisas parecidas. O pai passou grande parte da vida na cadeia, ela teve uma criação muito problemática. Então o futebol vai ser realmente uma redenção para ela. Depois ela se casa com um sujeito lá do rap, eu acho que era um sujeito que também aprontava todas e mais algumas. O cara já foi preso várias vezes também por agressões e tudo mais, né? Mas era aquele homem marcadamente masculino. Ela se casa com alguém marcadamente masculino. Depois ela se envolve em briga com o vizinho, porque ela é um pouco estourada, enfim. Mas ela é de uma feminilidade completa, até no ser geniosa, até no comprar briga.
Ela tem o pacote todo da feminilidade que nós conhecemos tão bem. Né? Agora, isso nos Estados Unidos é muito marcado. Agora, o que acontece? Vai ter toda uma simpatia com a roupa solo de uma parte das mulheres e da parte dos homens, e vai ter uma outra simpatia, uma simpatia política, é claro, o pessoal. Quem quer fazer revolução, quem quer acabar com tudo no Ocidente, quem quer botar tudo abaixo, vai se alinhar para Rapinoe, vai achar ela o máximo. E as mulheres também, as meninas, principalmente os mais jovens, tá? Porque os heróis de esporte eles influenciam muitos jovens, né? Tanto no lado masculino como feminino. Elas vão se identificar com uma ou com outra. Né? Vão ter essa identidade. São duas identidades que a Robson não é nenhum exemplo de bom comportamento, digamos assim. Ela é rebelde à sua maneira, mas é uma rebeldia que o tempo todo reproduz o ideal que nós, conservadores, por exemplo, adoramos. Né? Achamos muito interessante. Isso é assim mesmo, está tudo bem, faz parte do pacote, e ela representa muito bem isso. Até quando xinga, quando briga, tá tudo bem, ela também. Tem páfia, até quando ela apresenta certas características que nós poderíamos dizer como masculinas, são bem-vindas, porque elas são a parte dessa feminilidade também. Então, essa é uma maneira de dizer que essas coisas não são necessariamente vinculadas. Né? Já com relação ao. Eu acho que a feminilidade e masculinidade, dentro da ideia de complementaridade no casal. Tá? Sim, futebol. Futebol ainda. Tá. Futebol, minha esposa, por exemplo, ela jogou futebol na escola. E ela é marcadamente feminina, ela absolutamente tem todos os atributos da feminilidade, sem tirar nem pôr, é marcadamente feminina. É de uma feminilidade marcante, então não obriga. O futebol não leva a isso necessariamente, até porque estão certos os americanos, né? Esse é um esporte que as mulheres praticam sem deixar de ser femininas, necessariamente, pelo menos. A complementariedade você colocou muito bem, a mulher é cuidadora e o homem é protetor em relação à mulher. E a mulher que quer escolher um parceiro para efetivamente reproduzir, ela, quando faz essa escolha natural, e há pesquisas que demonstram isso, ela procura o tipo protetor, o tipo que possa protegê-la, possa prover o lar, pode proteger, possa ter essa coisa do cara que vai oferecer proteção. E o homem espera da mulher no casamento, óbvio, isso, um homem que não espera esse caráter cuidador. E ele, estatisticamente, também está provado que ele acontece. Tanto é que os homens que se casam vivem muito mais. Por quê? Porque a mulher é cuidadora. Às vezes xingando o sujeito, né? Não vai comer isso aqui, não vai. Tem quando se diz patriarcado, ele aquilo a própria escola dos análises da historiografia já constatou isso na história da vida privada, que o modelo ocidental de família ele pode ser até um patriarcado de fachada, mas de portas adentro o poder de mando e de decisão é muito ligado ao feminino. Né? O poder de controle, de gestão é muito ligado ao feminino. Então, essa gestão prática do dia a dia no Ocidente, ela tem um forte componente que na Itália se diz até, né, da matrona, da matriarca, também tem esse determinismo que os homens reconhecem, de que a mulher tem essa sabedoria do cuidado. E tem o caráter deontológico também, quando se fala da ética, a ética feminina ela é mais deontológica. Ela é menos. Ela é mais deontológica, que significa que, e como contraponto, ela é menos disruptiva, ela é menos transgressora. Ela transgride menos os padrões éticos que expressem valores efetivos, né? Tipo, não roubar. Os homens roubam muito mais do que as mulheres. Não matar. Os homens matam muito mais do que as mulheres. Enfim, a mulher
é mais deontológica em termos de ética. É uma maneira de ver, você vai dar o fecho final aí, mas o programa já está longo, então eu acho que é por isso aí. Não, eu só quero complementar observando que as mulheres têm as formas de transgressão típicas delas, assim como os homens têm. Por exemplo, uso de drogas, né? Os homens são mais chegados, eu vou concordar contigo, no uso de drogas ilícitas, né? E as mulheres são mais propensas, é mais comum entre as mulheres o abuso, muitas vezes ilegal, de drogas lícitas. A mulher busca uma conformidade social maior do que os homens buscam. Então, o homem está mais, às vezes, disposto a ser visto como o cara que transgrediu e acabou, ele transgrediu, é isso aí mesmo, vai ter que me engolir desse jeito. É um pouco essa ideia masculina, ou do cara que não está ligando realmente. As mulheres, elas são muito mais afeitas ao controle social, às vezes sutil, dos olhares, o que estão dizendo, isso incomoda homens e mulheres, mas incomoda muito mais as mulheres. Então, há vários estudos observando a tendência à conformidade, por exemplo, em vários testes, tem um nome que eu não me lembro agora, que é aquele, tu mostra linhas de tamanhos diferentes e uma outra diz, qual que é mais parecida com essas duas? Se tu combinar com várias pessoas, de eles dizerem aquela que está errada, uns 10 comparsas do experimento, na verdade fazem parte da turma do pesquisador. E eles dizem, eles escolhem a que está errada, algumas pessoas têm maior tendência a seguir o que todos estão dizendo, mesmo que elas com certeza acham que está errado, mas sem dizer que é aquela que as pessoas estão dizendo. Isso é mais verificado, não que seja 100% para um e 0% para o outro, mas é mais verificado em mulheres. Isso pode ser um aspecto não tanto biológico quanto cultural, mas é um traço marcante que chama atenção e se especula, então, tentando explicar o fenômeno, o quanto as mulheres, historicamente, na história da antropologia biológica da nossa espécie, ficaram juntas, cuidando de crianças e, claro, conversando muito mais do que os homens, que às vezes até tinham que ficar quietos para não assustar a caça. Não quer dizer que todos os homens estavam caçando, que todas as mulheres estavam cuidando de criança, mas esse tipo de controle de pequenos grupos, aquela história de que em cidade pequena todo mundo sabe da vida de todo mundo, tem muito a ver com essa sensibilidade feminina a esse controle, e que é mesmo opressivo numa cidade pequena. Numa cidade grande, todos também... de novo, aquela coisa, no ambiente atual, em que homens e mulheres, no mais das vezes, estão, a maior parte dessas diferenças ancestrais não estão valendo tanto. Então, estamos num momento bastante disruptivo, ou de decadência, diriam alguns, em que esses papéis não estão sendo usados, talvez eles não devessem ser tão abandonados, porque por alguns... Eu acho que isso no campo da ideologia, não no campo da prática. A prática desmente a ideologia. Por alguns aspectos, eles não são mais necessários, ou seja, em relação à força física, o homem e a mulher vão utilizar um guindaste na oficina mecânica, mas há outros aspectos em que, de fato, homens e mulheres ainda parecem preferir os papéis tradicionais. E aí eu queria concluir com o paradoxo dos países em que homens e mulheres, ou profissões de homem e profissões de mulher, ganham mais ou menos a mesma coisa. Qual é o resultado nesses países? As mulheres preferem trabalhos femininos e os homens preferem trabalhos masculinos. Nem que trabalho feminino seja limpar a bunda de criança e os trabalhos masculinos seja limpar a fossa do esgoto, né? Mesmo esses trabalhos, as mulheres preferem o trabalho que é tipicamente de mulher e os homens preferem o trabalho que é tipicamente de homem. Farewell and adieu to you, fair Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain, for we've received orders for to sail for old England.